É a resolução do CFM, né, a 2314. Tem projeto de lei, né, tem que ele está no Senado. Então, tem dois projetos lá tramitando, um que é do Esperidion Amin e outro que é da Adriana Ventura. Eles estão tramitando em paralelo, estão com um relator para ver o que vai, ver o que vai, o que se eles vão compilar, se vai se aprova um ou se aprova o outro. Então, está aguardando essa relatoria. Ah, certo. Então, Esse já hoje o que é nós uma temos é a resolução, né? A resolução resolução. 2314. Uhum. É que até, para quem leu o PL, né, o PL 1998/20, né, Isso, e o outro PL é o 4223/21. 21, que é do Espírito de Almin. Isso. Mas para quem leu ambos, né, até eu li mais. Primeiro eu li o da Adriana Ventura, mas depois eu li do Espírito de Almin por causa da questão da relatoria. Mas eles já estão, né, alinhados com o que a resolução colocou. Eu digo até que a resolução foi feita baseada no que virá, porque eles leram o que vem. Então, para não se revogar uma resolução, porque saiu uma lei, eles acabaram adaptando ali e saiu. E algum ponto importante, assim, que vocês observaram, que vocês gostariam de comentar sobre a resolução? Um ponto importante. Tem um ponto que diz que o médico que vai atuar com telemedicina, ele tem que informar o CRM de onde ele está registrado, que vai atuar, que vai utilizar o método de telemedicina, né? Só que a resolução não diz como que vai ser isso. Se é por E aí, telefone, carta, e-mail. nós, muito curiosas, né, a gente entrou em contato com o CRM aqui de São Paulo, na época, e perguntei, né, como que seria feita essa comunicação, se seria por e-mail. E aí foi respondido que não precisaria, porque bastava o registro do médico no conselho. Mas não é isso que a resolução diz, né? Não era isso. Aí o que eu fiz? Mandei um e-mail para o CFM, explicando o que tinha acontecido aqui e perguntando para eles como é que se daria essa comunicação. Aí eles responderam falando que aqui em São Paulo a comunicação é feita através de um endereço eletrônico. O médico coloca lá os dados dele, nome, CRM, assim, e vou exercer a telemedicina. Então, eu acredito que nos outros CRMs também seja da mesma forma. Se não tem uma forma pré-estabelecida, eu acho que seria interessante instar o CFM, né, para que ele pré-estabeleça essa forma aí para todos. Até uma Porque forma. tem que comunicar. Tem que comunicar, né? Porque se não comunica, aí eles vão dizer assim, está cometendo alguma infração, né? Você está descumprindo uma determinação da resolução. E precisaria ser algo alinhado para todos, né? Porque Exato. não cada Mas CRM faz alinhado leite, né? nunca é, né? Porque assim, tipo, tem conselho que passa informação, passa a cópia do processo por e-mail, tem conselho que não passa, então assim, não tem um alinhamento. E assim, a gente viu na prática a dificuldade que foi deles operacionalizarem isso. Porque às vezes eles colocam alguma resolução em vigor, mas depois eles têm que ver como eles vão fazer, né, internamente. Quem é que vai fiscalizar também? Eles vão fiscalizar, mas assim, como é que vai ser feita essa fiscalização? Será que ela vai ser efetiva? Será que todo mundo que está fazendo telemedicina hoje está cadastrado no conselho? Eu garanto que não. Ninguém mandou lá um e-mailzinho e, assim, poucas pessoas, né? Os nossos clientes, espero que sim, mas... Quem está assistindo hoje, por favor. fazer logo isso. E tem esses pontos. Tem a questão também da publicidade médica, da telemedicina, a forma que você vai, em termos de risco, né? A forma que você vai fazer essa publicidade nas redes sociais, tudo. Tem que seguir todas as regras de publicidade médica. A questão dos termos que são importantes. Por que é importante um termo antes da consulta, explicando o valor da consulta? A resolução fala isso, que o paciente ele tem que saber o valor da consulta antes da consulta, né? E também ele tem que saber as limitações da consulta. Então, tudo isso tem que estar estabelecido no termo. E é obrigatório o termo. Você tem que operacionalizar isso. Algumas plataformas já conseguem fazer isso, mas se a pessoa não tem a plataforma, se o médico não tem, ele vai ter que enviar o termo antes da consulta, para poder explicar as questões operacionais da telemedicina. Olha, você está fazendo essa consulta, mas pode ser que eu
precise fazer uma consulta presencial com você. Pode ser que eu te encaminhe para o pronto-socorro. Então, isso é importante. E também um contrato, que vai estabelecer, mesmo que seja um contrato super simples, mas que estabeleça as regras do valor, a forma de pagamento, a forma de retorno, se houver retorno, né? Como é que ele é feito, se faltar, existe uma taxa administrativa que não vai ser devolvida, como é que funciona. Então, tudo isso tem que ser estabelecido antes, para depois não gerar um conflito entre o paciente e o médico, porque não foi explicado. Eu achei que meu problema ia ser resolvido pela telemedicina, que eu não ia mais precisar ir pessoalmente. E não é assim. Pode ser que não, pode ser que sim, claro. Tem muita coisa que pode ser resolvida, mas tem outras coisas que precisam de atendimento presencial, não tem jeito. Isso. E isso é importante estar ciente, né, antes do atendimento. E eu também até falo, quem opta primeiro pela telemedicina é o paciente, mas ele deve ser informado sobre as limitações, porque às vezes ele tem uma expectativa que não é real, né, sobre aquele tipo de atendimento. Então, ele tem que estar ciente. E do outro lado também a resolução traz que o médico tem também a liberdade também de optar por telemedicina ou não. Autonomia do médico, né? Oi? É a autonomia do médico. Porque, assim, o que a gente vê em termos de responsabilidade civil é que o médico, ele é responsável pela forma que ele faz o atendimento, seja presencial ou por telemedicina, ele que vai saber qual é o exame que ele tem que fazer, qual é o exame que ele tem que pedir também, o procedimento, ele que vai ter esse controle. Então, ele é responsável por isso. Se ele faz de forma errada algo que não poderia ser feito via telemedicina, e ele faz via telemedicina, e isso causa um dano ao paciente, o paciente vai querer reparar esse dano. Então, é muita responsabilidade você fazer um atendimento por telemedicina, por isso que precisa de treinamento, precisa realmente saber que não é hoje algo para amadores, não é simplesmente você pegar o celular e ligar, como acontecia no passado, pegar o telefone e falar. Não, hoje em dia tem muita coisa envolvida. A tecnologia e tem que ter aí, né? Cuidado com o ambiente, né? Com o ambiente onde está sendo, onde o paciente está até, né? Também. O ambiente dele, para ficar a questão do sigilo profissional, né? Então tem tudo isso. E a gente vê muito também processo hoje em dia processo por falha no dever de informar, que não é nem por erro. A gente tem visto indenizações no valor de 20 mil reais, de 50 mil reais, não teve nem erro médico, é só falha no dever de informar. Então, seja feito por telemedicina ou atendimento presencial, ou um procedimento, tudo, se o médico ele não tem aquele termo de consentimento adequado, ele corre o risco realmente de ter uma responsabilidade civil por isso. Não informou o paciente da forma adequada, o paciente tem autonomia, não é igual antigamente que o médico decide tudo, tem que dividir com o paciente essa responsabilidade, né? E isso faz com que você precise ter esses documentos. Eu sei que vocês acham chato, mas assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, é que, na verdade, o documento, ele traz segurança para o paciente, porque senão ele não seria exigido. Em termos de compliance, essa documentação toda é o futuro, é o que se faz. Se você for ver as grandes empresas, elas todas fazem isso, entendeu? Por quê? Porque se vê que quando você tem um roteiro, vamos supor, você chega lá, a enfermeira pergunta 500 mil vezes para você, qual é o seu nome, o que, que você está fazendo ali, informa a medicação que está sendo feita. Então, tudo isso, por que eles fazem isso? É porque eles gostam de repetir? Não, é porque realmente se viu que se você tiver protocolos estabelecidos, exatamente, você evita erros. Então, é a mesma coisa. Se você conversa com o paciente, às vezes você acha que está tudo ok, que está tudo completamente, que a pessoa entendeu completamente aquilo ali, mas ela está tão atordoada na hora que ela não teve nem tempo de parar para poder pensar naquilo ali, ela simplesmente assinou. E não é assim, a pessoa precisa compreender. E é isso, é essa guerra que existe, porque às vezes a gente chega e o médico fala assim com a gente, mas não adianta fazer termo de consentimento porque ele vai ser invalidado na justiça. Se você levar um termo de consentimento genérico, se você não souber aplicar, realmente não adianta não. É melhor você não ter.
Agora, se Por você isso fizer um que é termo de importante consentimento, ter da um maneira termo de correta, consentimento para cada modalidade, e não um termo padrão. sim, porque aí você vai conseguir efetivamente demonstrar na justiça que você informou e que o paciente entendeu. E muitas vezes nem vai chegar lá porque o paciente, ele vai ter entendido mesmo os riscos. Então ele vai pensar assim, nossa, ele falou mesmo para mim que podia ter esse, mesmo que mínimo. Então ele não tem esse sentimento, que às vezes o sentimento que eu tenho é que o paciente, porque geralmente eles entram por erro e por falha no dever de informar, são duas coisas. E aí, no final, faz perícia e descobre-se que é só falha no dever de informar. Mas o paciente, ele achou que tinha um erro. Por que ele achou? Porque ele foi mal informado. Mal informado. Uhum. Isso também passa numa questão, né, que a gente discute muito, que é a questão da relação médico-paciente, né, que deve ser muito bem estabelecida, porque essa é uma das causas que dá problema também, né?